Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula passada, vocês viram então a reprodução dos anfíbios e hoje, nessa aula 6, nós vamos falar da reprodução dos répteis. Essa aula foi produzida por os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará em 2020. A reprodução dos répteis, ela acontece por meio da fecundação interna. Então, o macho da espécie, ele possui um órgão copulador que vai ser responsável por introduzir os espermatozoides no corpo da fêmea. Um marco na evolução dos répteis é justamente o surgimento dos ovos com casca, porque esses ovos com casca eles permitiram então impedir a morte dos embriões devido à desidratação. Permitiu também uma independência da água para a reprodução e dessa maneira permitiu com que os répteis ocupassem ambientes mais variados do que os anfíbios. Lembrando aí que os anfíbios eles dependem da água para a reprodução. E aqui nos répteis, com o surgimento desses ovos com casca, os répteis então se tornaram independentes da água para a reprodução. Bom, em relação às estruturas, né, do ovo dos répteis, é um ovo que ele é rico em vitelo. O vitelo, então, é uma reserva energética, responsável por garantir a nutrição do embrião. Os ovos eles vão possuir casca, e essa casca vai ter pequenos poros que vão permitir justamente a entrada e saída de gases, como oxigênio e gás carbônico. Então, esses poros vão auxiliar nas trocas gasosas existentes entre o ovo e o ambiente. E já dentro do ovo, quem vai realizar essas trocas gasosas, aí, entrada e saída de gás oxigênio e gás carbônico, é justamente um anexo embrionário chamado córeo, que é uma membrana. Bom, então, nos ovos dos répteis, o surgimento a existência do vitelo e as trocas gasosas foram essenciais, justamente para garantir a sobrevivência do embrião nesse ovo. Os répteis eles foram os primeiros grupos de animais a possuir uma bolsa de líquido, que é denominada de amnion, acompanhe aí na figura da direita. E o amnion é justamente uma bolsa de líquido que vai garantir a proteção do embrião contra choques mecânicos e principalmente contra o ressecamento. O córeo, ele é uma membrana aí na direita, a gente pode ver que é uma membrana que envolve o embrião e, como eu falei, vai ser responsável pelas trocas gasosas entre o ovo e o ambiente, entre o embrião e o ovo, que os poros da casca vão ser responsáveis pela troca gasosa, né, entre o ovo e o ambiente. A vesícula vitelínica, ela é responsável por garantir a nutrição desse embrião. O alantoide, aí de verde, na figura da direita, é uma vesícula, né, responsável por armazenar os resíduos que são originados do desenvolvimento do embrião. E de uma maneira geral, os répteis eles são ovíparos, ou seja, o embrião ele se desenvolve dentro de um ovo. Dentro do ovo, esse embrião é nutrido por uma reserva energética chamada vitelo, e esses ovos estão localizados no ambiente externo. O ovo, então, ele possui, o ovo dos répteis, uma casca rígida e consistente, e ele é capaz de reter uma certa umidade. Então, o ovo dos répteis ele pode ser depositado em ambientes que contenham baixa umidade. Bom, nos répteis a reprodução ela é influenciada pela temperatura ambiental. Então a gente pode ver aí nesse gráfico, por exemplo, na tartaruga alligator, em temperaturas abaixo de 25 graus, a tendência geral é que tem um nascimento maior de fêmeas. À medida que essa temperatura vai chegando ali, a temperatura, né, de incubação dos ovos
vai chegando próximo de 25 graus, tende a nascer mais indivíduos machos, e a partir do momento que passa ali dos 26, em direção a 27, 28, caminhando para 30 graus, tende a diminuir o número de machos que vão nascer e, consequentemente, nascer mais fêmeas. Em relação à tartaruga marinha, em temperaturas abaixo de 30 graus, vai nascer quase que exclusivamente ali machos. E à medida que essa temperatura de incubação dos ovos vai se aproximando de 30 graus e passando de 30 graus, a porcentagem de machos vai diminuindo e, consequentemente, vai tendo mais fêmeas. Em relação ao crocodilo, em temperaturas acima de 30 graus, tende a nascer mais machos. Em determinado momento ali, acima de 32, 33 graus, começa a reduzir a porcentagem de machos e subir então o nascimento de fêmeas. Então a gente já pode ter uma noção do que o aquecimento global vai provocar aí para essas espécies, né? Por exemplo, tartaruga alligator, à medida que a temperatura do ambiente for aumentando, vai tender a nascer cada vez menos machos. Em relação à tartaruga marinha também, à medida que a temperatura aumentar, vai nascer menos machos. E em relação ao crocodilo, até certo ponto ali, 32 graus, vai nascer machos, mas à medida que a temperatura aumentar mais do que isso, caminhar para 35 graus, vai diminuir a porcentagem aí de machos. A maioria dos répteis ela não exibe o cuidado parental, que é justamente o ato de cuidar dos ovos e filhotes, porém o jacaré e o crocodilo vão exibir intenso cuidado parental com seus ovos e filhotes. Então, de uma maneira geral, a fêmea aí, ela vai colocar os ovos no ambiente externo, né, num ninho, por exemplo, e ela vai ficar ali do lado desse ninho, guardando esses ovos até o nascimento desses indivíduos. A partir do momento que os indivíduos nascem, eles vão ser carregados na boca dessa fêmea e levados então para o rio, para o lago, para o pântano, para o lugar em que esse réptil está vivendo. E vão permanecer na companhia da mãe aí, pode ser que permaneça cerca até de 3 anos, se alimentando e crescendo, né, junto ali da mãe. E depois disso eles ficam independentes e vão seguir o seu caminho. Então, aí nesse exemplo a gente viu um réptil aí ovíparo, né? Então o embrião vai se desenvolver dentro do ovo. Esse embrião é nutrido pela reserva energética do ovo, que é de vitelo, e os ovos são depositados em um ninho, né, localizado no ambiente externo. Porém, alguns répteis eles são vivíparos, então os filhotes eles vão crescer aí dentro no interior do corpo da mãe, se desenvolver no interior do corpo da mãe, porém vão nascer sem a presença de ovos, né? Já vão, no nascimento eles já vão estar formados, né? Nasceu o indivíduo já pronto, filhote. Então aí a gente tem as fotografias aí que mostram uma sequência de nascimento de um filhote de uma serpente que é vivípara. Bom, a conquista do ambiente terrestre pelo grupo dos répteis foi muito importante devido principalmente à existência de uma pele que é seca, espessa e bastante queratinizada, porque esse conjunto de características da pele dos répteis faz com que que a pele desses animais sejam impermeável, né? Acontece uma impermeabilização dessa pele, o que gera economia de água, né? Então, ao contrário dos anfíbios, os répteis eles não perdem água por evaporação, né? Pela pele. A água não evapora pela pele, justamente porque a pele ela é bastante espessa, queratinizada, né? Que é uma molécula aí de proteína que vai impermeabilizar essa pele e deixar ela bastante seca. Então,
esse conjunto de características, aliadas ao fato de que os répteis apresentam uma respiração pulmonar, o surgimento do ovo com a casca, o surgimento desses anexos embrionários, né, córeo, alantoide, âmnion, a presença da fecundação interna, esse conjunto todo de características aliadas à independência da água para a reprodução, vai fazer com que os répteis consigam aí conquistar definitivamente o ambiente terrestre e ser bem-sucedidos nesse ambiente. Bom, aqui em relação a alguns grupos de répteis, nós temos os testudíneos, por exemplo, o primeiro grupo, que vai englobar aí as tartarugas, que a gente pode ver aí nessa primeira imagem, a tartaruga marinha. As tartarugas, a maioria das espécies são marinhas, mas tem algumas espécies de água doce também. Os cágados, que eles são espécies de água doce, e os jabutis, que vão ter tanto os membros pelvinos quanto os membros torácicos de uma forma mais arredondada, cilíndrica, justamente para facilitar a sua locomoção no meio terrestre. Os crocodilos é um outro grupo, né? Os crocodilianos, na verdade, é um outro grupo dentro dos répteis, que vai ser composto pelos jacarés e alligatores e crocodilos e gaviais. Os jacarés e os alligatores, eles são exclusivamente de água doce, os jacarés encontrados aqui no hemisfério sul, e os alligatores encontrados, por exemplo, nos Estados Unidos, na China. Então aí nós temos a imagem do jacaré de papo amarelo, na imagem de baixo o jacaré açu, que é um jacaré que pode medir cerca de até 5 metros de comprimento. Os crocodilos, eles já são indivíduos que habitam o mar e águas salobras, né? Então eles vão estar presentes, por exemplo, na Austrália, na África, na Índia. Então a gente tem a imagem de um crocodilo do Nilo, por exemplo, que mede cerca de 3,5 metros de comprimento. E em alguns rios lá da Índia e do Paquistão é possível encontrar o gavial, que é representado por essa espécie que a gente pode ver aí na figura. E ele tem esse focinho mais longo, mais alongado. Ele vai se alimentar de peixes, por exemplo. Bom, outro grupo de répteis são os rincocéfalos, como por exemplo a tuatara, que vai habitar algumas ilhas ali da Nova Zelândia. Um outro grupo são os lacertílios, representados pelas iguanas, tius, camaleões, lagartixas e lagartos. Então na primeira foto aí da esquerda uma lagartixa, na foto de baixo uma iguana, na foto de cima um camaleão, essas cores belas aí que ele exibe, e na foto de baixo tem um réptil que ele vai ser peçonhento, e ele é o monstro de Gila, né? Monstro de Gila. A mordida dele vai ser responsável por transmitir o veneno, né? E ele é peçonhento. Bom, aqui nessa imagem a gente tem um lagarto ápode, então ele é conhecido como cobra de vidro, e ele tem aí seus membros pelvinos, né, atrofiados, então acaba sendo confundido aí com uma serpente, mas ele é um lagarto. Um outro grupo de répteis são as anfisbenas, conhecidas como cobra de duas cabeças, e elas habitam as galerias aí subterrâneas que elas escavam nos solos. E por último nós temos os ofídeos, né, representado pelas serpentes. Então a gente tem na foto da esquerda uma jiboia, e nas outras fotos respectivamente a jararaca, surucucu, cascavel, coral verdadeira e a falsa coral. Bom, essa aula foi retirada do livro A Poema, que é a coleção do 8º ano, que a Escola Estadual Nila Fará adota em 2020. E também essas belas imagens aí foram retiradas algumas desse livro de biologia,
do ensino médio do segundo ano, que ele já fez parte do Programa Nacional do Livro Didático no ano anterior a 2020. Esse livro, a poema, ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático para o ano de 2020, para o ensino fundamental.